Deus poderoso de Israel, Deus maravilhoso na batalha. Glória a Deus, né? Por esta noite, início de madrugada, estamos aqui para glorificar e exaltar o nome santo do Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia! A pastora Marlene, mas o pastor Messias, amém? Nós estamos aqui nesta hora para glorificar e exaltar o nome santo do Senhor Jesus e nossas irmãs que estão entrando agora. Aleluia, glória a Deus, né? Estamos aqui, já clamamos, já fomos para a mata. Eu, mais o pastor Messias, a missionária Tânia. E nós estávamos intercedendo, queimando os pedidos de oração. E sabemos que há uma opressão muito grande sobre a face da terra. E agora é o tempo de nós buscar o Senhor, né? Porque a palavra de Deus diz que há um tempo para todas as coisas. E nós temos que se desprender da nossa própria vontade, do nosso querer, do nosso achismo e buscar verdadeiramente um Deus criador dos céus e da terra. Porque sem Ele nós não podemos viver sem a presença do Espírito Santo de Deus. Então, neste início desta live, né? Eu quero assim agradecer já a Deus, aleluia, nossa irmã Beth, enquanto nossos irmãos estão entrando. Eu glorifico já a Deus porque nós oramos, queimamos pedido de oração, né? Sabemos que muitas pessoas pediram uma cura espiritual, fortalecimento. Apresentamos também as famílias, né? Apresentamos muitas pessoas que estavam precisando. A paz do Senhor, minha linda. Aí eu digo que a nossa irmã Beth, que ela louva muito bonito para a glória de Deus. Então nós sabemos que o mundo, gente, tá terrível. E nós temos que buscar a Deus, né? Enquanto se pode achar e invocar enquanto está perto, porque sabemos que os dias são difíceis. E tem muita gente esperando que o tempo vai melhorar. Mas não vai melhorar. O tempo não vai melhorar, não. As coisas vão continuar, sabe? Porque é cumprimento da palavra. A palavra de Deus está se cumprindo, né? A paz do Senhor. Então, enquanto o povo vai chegando, né? Então, que Deus, nesta noite, nesse início de madrugada, o Senhor venha responder nossas orações, que o Senhor venha, aleluia, porque nós já clamamos, né? Já colocamos, já lançamos nos pés, né? Do Senhor Jesus, né? Como lá Pedro, o apóstolo Pedro falando para a gente lançar as vossas ansiedades nos pés do Senhor, porque Ele cuida de nós e verdadeiramente Ele tem cuidado de nós, né? Ele é tão bom, tão misericordioso, gente, porque a gente só vê notícia de derrota, a gente só vê destruição, a gente só vê mortandade. E hoje quando você entra no Face, você, dá até tristeza, porque você só vê aqueles lacinhos, né, de pessoas que já foram. E nós temos que agradecer a Deus, né, porque nós estamos de pé, porque o Senhor tem nos concedido, né, estar de pé. Louvado seja Deus. E sabemos que nós não podemos guardar a nossa vida, nós não podemos guardar a vida da nossa família, nós não podemos guardar a vida dos nossos filhos. Eu não posso guardar a vida dos meus netos, eu não posso guardar a vida do meu genro, nem da minha nora, e nem posso guardar a vida da igreja, aleluia. Mas eu estou pedindo àquele que tem todo o poder e autoridade, né, que pode guardar, aquele que tem poder, que pode guardar todo o povo de Deus, toda a nação, aleluia. O Deus criador dos céus e da terra. Então, nós podemos ver, meus irmãos, que nos dias de hoje existe tantas coisas que têm acontecido no meio do povo evangélico,
a paz, vitória. Então, a gente só vê escândalo. E eu tenho me preocupado muito assim, sabe? Eu tenho me preocupado assim com a salvação. Com a minha salvação, a salvação da igreja. Porque, gente, aqui tá difícil. Imagine depois que a gente sair, depois que o Senhor buscar a igreja. E a palavra de Deus fala, né, que quando o Senhor Jesus vir buscar a igreja, aqueles que estão preparados, que Deus, né, for arrebatar, aqueles que vão ficar aí, eles não vão perceber, porque eles vão estar casando, dando casamento, vai estar em festa, vai estar preocupado com todas as coisas desse mundo, né? Porque as coisas do mundo embaraçam os dia a dia. E muitas pessoas vão estar voltadas só para o material. Nossa irmã, Deus abençoe. As pessoas vão estar voltadas assim para as coisas e não vai tirar seu tempo para com Cristo. Então eu tenho assim pedido a Deus, a Pai, minha amada, eu tenho pedido assim a Deus, Senhor, tenha de misericórdia, Pai, porque eu sei que eu não sou perfeita, eu sou cheia de falha, eu sou cheia de defeito, mas não deixa eu perecer, não deixa a sua igreja perecer, porque a palavra de Deus fala, né, que no final dos tempos ia acontecer tudo o que está acontecendo. E quando o povo fala que quando tivesse rumores de guerra, gente, não existe mais rumores de guerra. Hoje existe guerra em cima da face da terra, guerra tremenda. O inimigo ele está investindo direto para destruir a vida, né, daqueles que servem a Deus. Deus abençoe, Pati. Deus abençoe cada irmã, né? Então, o inimigo está investindo contra a vida do povo de Deus. Mas nós, como igreja, nós temos que se levantar e buscar o Senhor. Eu quero te dizer que o nosso Deus é o Deus que nesta madrugada, esse início de madrugada, Ele renova suas forças, Ele nos dá ânimo, porque muitas das vezes a pessoa fica desanimada, porque só vê luta, só vê luta, peleja. Mas eu quero te dizer que isso tudo que nós estamos passando, isso é para amadurecimento e crescimento, né? Que nós venhamos crescer espiritualmente. Hoje, pra gente, Sara, minha sobrinha, Fernanda, Deus abençoe. Então, hoje, para você pregar o evangelho, tá tão difícil, porque as pessoas estão escandalizando. E às vezes a gente vê as pessoas escandalizando. Não é quando a gente vê que um membro ele caiu, uma pessoa, né? Mas quando a gente vê pastor, né, caindo, missionários, né? A gente que tá na frente, a gente tem que dobrar mais, né, a vigilância, porque nós sabemos que o inimigo ele quer investir contra nossas vidas, né? E eu, meus irmãos, eu quero deixar algo aqui que tocou, né? Tocou o Facebook no meu tablet. Eu fui atender o Face pensando que era alguma pessoa assim, né? Que tem costume de ligar, várias pessoas pedir oração. E quando eu atendi, né? Foi em chamada de vídeo. Então, aquele homem não falava a minha língua. Ele não entendia assim, eu não entendi o que ele falava. E a câmera bateu assim no local que ele estava, que ele entrou, né? E parecia tipo uns bujão de gás, mas não era bujão de gás, era parecido. Mas ele entrou em uma sala e ele botou fone de ouvido e ele não falava a minha língua e eu falei para ele, eu comecei a falar do meu jeito de Jesus, fazendo sinal e tudo para ele. Mas quando eu fui ver, pesquisar, ele era essas pessoas de lá que tem o homem-bomba, essas pessoas que veio para destruir, né? Então, eu falei com ele que eu não entendia o que ele estava falando comigo. Deus abençoe, Carol,
Pastora Kelly, oi? Então, eu não entendia. E eu orei, né? Do meu jeito. Eu falei, esse homem, essas roupas tudo diferente, tudo uma coisa assim estranha. Mas eu apresentei a Deus, né? Ele falava que não compreendia, ele falava que não entendia. E eu fiz orar, né? Então nós temos que orar pela paz de Israel. Nós temos que orar pela paz da nossa nação. Até porque a palavra de Deus fala que vai ter uma falsa paz na terra, né? Porque os poderes, né? Os poderes públicos, as nações, né? Eles vão se unir, os presidentes, eles vão se unir. E nós, como Igreja de Cristo, nós temos que estar já se preparando, aleluia, para qualquer momento o Senhor vir buscar a igreja na terra. Então, como o inimigo, ele sabe que Satanás, ele tá, né, já é o final da cota dele, ele quer enganar e levar muitos, né? E tem uma irmã, a irmã Jaqueline, né, que ela de lá de pizzarias, e ela me mandou um Instagram de uma pessoa falando que essa pessoa revelava por um nome, fazia isso, fazia aquilo outro, e eu peguei e fui, né, ela me disse, me diga o que a senhora acha, pastora. E eu fui olhar, e verdadeiramente, se você não tiver uma visão de Deus, você leva a entender que aquilo tudo que aquela pessoa está fazendo, ele tem milhares de seguidores, né? Parece ser coisa de Deus. Um templo muito bonito, né? Está na segunda esposa. Um templo muito bonito. Ele fala que as músicas secular, tem muitas que é melhor do que alguns louvores, né? Algumas músicas gospel. Então, ele já, para mim, já está contradizendo, porque a palavra de Deus diz que não pode jorrar, né? De uma fonte, água doce e água salgada. Tem que jorrar só uma água só. Nós não podemos habitar em nossa vida, a paz do Senhor Cristo. Dois espíritos, não. Nós temos o espírito do fôlego de vida e o Espírito Santo de Deus. Então, muita gente, aquelas revelações falando tudo assim certinho, e as pessoas testemunhando, gente, o que você mais quer é que Deus fale e cumpra. E quando fala que é no nome de Deus e leva a palavra, você vai acreditar, porque se cumpriu aquilo que você estava querendo, e você vai dizer, poxa, essa pessoa é de Deus. Mas quando você vai ver, o fundamento está fora da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus fala que o homem tem que se casar uma vez só. Amém? O homem tem que se casar uma vez só. Então, quando nós vai ver que o pecado, que Jesus gostava muito de bebida, botando muitas coisas que não é verdade, porque eu falo todos os dias, digo, meu Deus, Jesus me libertou, que eu gostava muito de tomar uma cerveja, eu gostava muito de beber, o Senhor me libertou. Imagine que se Jesus não tivesse me libertado e eu estivesse pregando, me dando de engano. Ah, você pode beber que não tem problema nenhum, a irmã Jaqueline. Acabei de falar nela nesse instante. Então, o inimigo, ele revela e faz acontecer. E tem um crescimento muito grande. Nós podemos ver que essas pessoas crescem e o povo fica atraído. Agora, a salvação, a paz, Jaque, a salvação que é mais importante, as pessoas não se preocupam com a salvação. A maioria das pessoas se preocupa que fala assim, olha, é um homem de Deus, Deus usou e fez cumprir. A palavra de Deus fala, gente, que muitos vêm no nome do Senhor Jesus.
E você pode ver que quando o Senhor Jesus, a palavra de Deus fala que quando o Senhor foi levado, né, pelo deserto para ser tentado, acho que é Lucas 4, Mateus 4 também acho que fala no Evangelho, para o deserto para ser tentado por Satanás, Satanás usou a palavra de Deus, usou a própria palavra para poder, né, assim, mostrar coisas boas para Jesus. E nós podemos ver que Satanás, ele sabia, né, como Jesus ele estava ali, como carne humana, ele estava passando por um momento difícil, né? Deixa eu ver aqui para não estar falando de mim mesmo, mas a gente podemos ver que Jesus estava passando por um momento de preparação para ser levado, para ser morto, né, na cruz do Calvário por os nossos pecados. E nós sabemos que Satanás, ele sabia que o Senhor Jesus estava ali jejuando, estava ali orando. E a palavra de Deus vai nos falar que quando o Senhor Jesus, louvado seja Deus, ele estava ali separado, orando ao Pai, né? É em Mateus, né? É Mateus. Mateus 4, versículo 1 fala, e Marcos 1:12 também fala, né? Então, o próprio Satanás, quando sabia que o Senhor Jesus estava, louvado seja Deus, jejuando 40 dias e 40 noites, Satanás, ele foi ter com o Senhor Jesus. E ele sabia que a fraqueza naquele momento do Senhor Jesus era o quê? Era fome. Porque a palavra de Deus não fala que ele tinha sede, não. Falava que ele tinha fome. Porque fala que, o primeiro versículo fala, então Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, né? Então, o próprio Espírito de Deus conduziu a Jesus ao deserto. Aleluia. E você pode ver que na nossa vida não é diferente. Satanás, ele só vai tentar naquela área que você está mais frágil. Aquela área que você está mais necessitando. Ele vai usar naquela área. Ele não vai no lugar que você está fortalecido. Então, aquela área que você está ali, né? Muitas das vezes, se for uma área sentimental, o inimigo vai investir na área sentimental para botar algumas ofertas, alguns pratos. Então, o Senhor Jesus, ele foi conduzido para o deserto. Ele foi tentado por Satanás por a própria palavra. Por que ele foi por a própria palavra? Porque Satanás, ele estava lá junto. Nossa irmã Márcia, nossa irmã Mari. Então, ele estava, todo o tempo ele teve junto ali as coisas celestial. Ele conhece a palavra mais do que eu, você e de qualquer desses que estude teologia, escartologia. Ele sabe. Satanás, ele tem muito poder. Só tem que o poder dele é um poder que tem limite. Agora, o nosso Deus, ele é ilimitado. E por que eu estou falando isso? Porque Satanás, ele tem trabalhado de maneira para enganar a nação, para enganar o povo, né? Então, quando o Senhor fala, aleluia, a tentação que veio a Jesus. E na nossa vida nós somos tentados diariamente. O inimigo, ele inverte para nós ser, aleluia, para a gente ser tentado, para a gente ceder à tentação. Mas como o Senhor Jesus venceu, ele venceu a tentação, porque além dele estar orando, ele estava, louvado seja Deus, jejuando, mas ele estava primeiro vigiando. E no dia de hoje, acontece que muitas das vezes dos cristãos vai atrás de profecia, vai atrás de revelação. Eu creio nos dons espirituais do Senhor Jesus. Mas primeiramente, aleluia, eu quero saber como é que está jorrando a água. Aquela fonte, qual é a água que está jorrando? Louvado seja o nome santo do Senhor. Então a palavra de Deus nos relata aqui, né?
no segundo fala, depois de Jesus, né, ter jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. Ele teve fome. Aleluia, louvado seja Deus. Então o versículo 3 fala, então o tentador se aproximou dele. Aleluia. E disse-lhe, se tu és o filho de Deus, ordena essas pedras que se transformem em pão. Olha a audácia de Satanás, que foi até o próprio Jesus. Agora me diga, eu e você, que somos pecadores, carne, fracos, cheios de defeito, imagine o que é que ele não faz para nos tirar da presença de Deus. O que é que ele não tem feito para destruir a minha vida, a sua vida, para destruir com aquilo que Deus criou. Nós podemos ver que hoje nós não podemos falar porque das coisas que são erradas. Porque hoje o errado, ele é certo. Porque o certo, ele é errado. Mas eu quero te dizer, aleluia, nesta noite, que é importante você agradar a Deus. Porque nós temos que agradar o Senhor Jesus. Porque a palavra de Deus, aleluia, nos fala que nem tudo que brilha é ouro. Nossa, a pessoa está com enfermidade, a pessoa está toda desconcertada. É usado, te entrega tudo, se cumpre. Aí você vai dizer, é Deus. É Deus. Sabe por quê? A palavra de Deus diz que muitos vêm. É no nome dele, para enganar até os escolhidos, meus irmãos. Então, eu creio nas revelações do Espírito Santo de Deus, nos dons espirituais. Mas, primeiramente, nós temos que confiar e crer na palavra de Deus. Porque a palavra de Deus passará os céus e a terra. Mas a minha palavra não é de passar. Então, quando Satanás chegou até o próprio Jesus e falou, se tu és o Filho de Deus, manda que essa pedra se transforme em pão. Ele teve uma ousadia de chegar até o Filho do Eterno, do Criador, para mandar que transforme. Sabia que o Senhor Jesus tinha poder, mas o Senhor Jesus estava calado. E eu e você, igreja, às vezes nós somos tentados para poder a gente discutir, para às vezes a gente entrar em conflito, a gente entrar na de Satanás, sabe? O inimigo quer que a gente entre na dele, quando a pessoa vir falar, que a gente venha responder também na mesma altura que ele está respondendo. Mas a gente não pode responder o tolo com a mesma tolice, não. Nós temos que ser prudentes, como o Senhor Jesus nos ensina através da sua santa e gloriosa palavra. Então, hoje, para eu visitar certos lugares, certas igrejas, eu vou pedir primeiro o Espírito Santo de Deus para ele falar o meu coração, porque eu tenho visto muita coisa na minha caminhada e cada dia a gente vai vendo mais coisa que está acontecendo. E a palavra de Deus diz que é lícito que vem o escândalo, mas ai daquele que traz o escândalo, meu irmão. Ai daquele que tem brincado com a palavra de Deus. Aqueles que têm impedido das pessoas se converter. Porque, olha, é crente caloteiro. É crente que é todo embaraçado. São crentes que gostam de falar da vida dos outros. São crentes que tem todo tipo de crente. Tem crente que gosta de adultério. Tem crente que gosta de usurpar. Procurar tirar vantagem em tudo. E não é isso que o Senhor nos ensina. Né? E eu tenho o costume de dizer, uma vez eu recebi um troco e o troco foi a mais. E eu dei aquela alegria quando eu recebi aquele troco. Na hora o Espírito Santo de Deus disse, não, esse dinheiro não é seu, devolve para o cobrador. Imediatamente eu falei, olha, você me deu a mais, eu te dei esse tanto aqui. Sabe por quê? Parecia ser benção para mim. Mas aos olhos de Deus, ali era uma maldição. Porque eu estava usurpando
da pessoa que foi inocente e sem querer passou aquele troco para mim a mais. E quando ele fosse prestar conta, ia faltar. Mas diante dos olhos de Deus, Deus ia dizer: você iludiu, você tirou, usurpou. Meus irmãos, não adianta você ser usado. Não adianta você falar os dons. Não adianta você ter o poder de expulsar demônio, de orar para os enfermos, será curado. Se você não obedecer e viver a palavra de Deus. Ali foi uma tentação que eu estava até precisando, muito eu estava precisando. Eu morava nesse tempo no Bonfim, na Travessa de Fora. E eu estava precisando demais. Mas naquela hora o Espírito Santo de Deus, aleluia, falou para mim: devolve, filha, que não é seu. Às vezes é pequenas coisas que o inimigo vem para nos tentar, para poder a gente perder as nossas bênçãos. Mas o quarto, o Senhor, aleluia, respondeu. Porque o Senhor Jesus, ele não entrevistou Satanás. O Senhor Jesus, ele estava em espírito ligado com o Pai. Então o Senhor Jesus respondeu, né? Mas assim também respondeu: então está escrito que não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Aleluia. Toda palavra que sai da boca de Deus é força para nossas vidas. Toda palavra que vem para nos consertar as nossas veredas. Hoje nós vê o povo que é chave de carro, chave de casa, mas hoje o Senhor nos dá a chave do conserto. Aleluia, da gente vigiar, da gente buscar esse Deus verdadeiro. Aleluia. Louvado seja Deus, porque o Senhor vai vir buscar uma igreja lavada e remida pelo sangue de Jesus. Aleluia. Nós não podemos se deixar ser levado, não, meus irmãos. Não podemos ser influenciados pelo ouvido, não. Nós temos que ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. Pois a palavra de Deus fala que o Senhor Jesus, ele foi transportado pelo Espírito de Deus. Aleluia. Então, igreja, você tem que saber aonde você coloca os seus pés. Você primeiramente tem que pedir a direção ao Espírito Santo de Deus. Porque hoje a gente vê muita zoada. Mas é como se fala, muita trovoada é sinal de pouca chuva. Então quando tem muita zoada e que não tem vida com Deus, quando não vai buscar a Deus, quando não renuncia a sua carne, nós temos que ser testemunho na nossa casa, com o marido, com o filho. Ainda que o esposo não seja crente, mas nós temos que ser diferente. Se a esposa não for cristã, o esposo tem que ser diferente. Sabe por quê? O tentador vai tentar essas pessoas para que essas pessoas lancem na nossa cara e diga assim: você disse que você é cristã, mas você não é nada de cristã. Porque a gente deu de tolo, entrou no jogo dele. Então, nós não podemos, né, obedecer à vontade, né, de Satanás. Mas nós temos que viver a vontade do Senhor Jesus. Então, Satanás sabia, porque a palavra de Deus fala, né, que ele disse: se você é filho de Deus, ordena que essas pedras se transformem em pão. Ele sabia que Jesus era enviado, era o Messias. Mas ele sabia que o Senhor Jesus estava como carne, estava sentindo fome. Gente, naquilo que tem mais fraqueza na tua vida, você tem que pedir a Deus para ter força. Olha, eu vou lhe dizer uma coisa que crente tem que ter bastante prudência, é no comprar. Sabe por quê? Tem crente que faz dívida, compra sem necessidade. Tem aquela coisa de comprar. Depois fica toda embaraçada. E aí vai botar a culpa de Jesus. Mas Jesus não mandou você fazer débito, fazer conta, comprar coisas que não são necessárias.
Então aí vem aquelas propostas, compra. Isso é tentação do inimigo para você não ter sossego na sua vida. Então nós, como servos de Deus e serva de Deus, nós temos que ser vigilantes até naquilo que a gente compra, que nós ficamos comprando coisas sem necessidade, porque fica, vai, compra, vou dar um jeitinho, depois você vai pagar. Quem tem cartão lá vai parcelar. Você tá com dinheiro aí, mas guarda, bota no cartão. Isso, o inimigo, ele trabalha para trazer embaraço nas nossas vidas. Mas nós temos que estar vigilante. Aleluia, louvado seja Deus. Então, né, o nosso mestre Jesus, aleluia. E nós vimos assim, ai, promoção, vou aproveitar essa promoção, vou botar tudo no cartão. Ai, tô com dinheiro aqui, vou botar no cartão, porque é para mês que vem, ai. E aí, quando você vai ver, você está dizendo, ai, Jesus, por que aconteceu isso comigo? Porque você não vigiou. Porque você achou aquela tentação que era uma benção, mas não era. Então, Jesus, ele teve sim fome, mas ele respondeu, aleluia, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Ó, que maravilha. Louvado seja Deus. Então nós somos fortalecidos pela palavra de Deus. Aleluia. Porque tudo pode passar, mas a palavra de Deus, aquela palavra que você tira, que fala com você quando você amanhece o dia, você guarda no seu coração aquela palavra e vive aquela palavra até se cumprir. Porque foi a palavra de Deus, não do homem. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Mas o 5, versículo 5, aleluia, vai nos falar. E então o diabo levou na cidade santa e colocou na parte mais alta do templo. Olha, como Satanás é atrevido. E o Eterno, o próprio, né, Deus permitiu que Satanás fizesse isso com o próprio Jesus. Agora imagina eu e você, se nós não andar direito na presença de Deus, o que é que Satanás não faz? Se a gente der legalidade, abrir brecha para ele, meus irmãos, ele faz dano terrível. Então, ele levou o templo, o lugar alto, né? A cidade santa, e colocou o Senhor lá alto e disse-lhe: se tu és o filho de Deus, lança daqui abaixo, porque também está escrito que o Senhor dá ordem aos teus anjos para que possa te guardar. Olha, todo instante ele usou a palavra de Deus contra o próprio Filho de Deus que tinha se feito carne para passar por aquela aflição para nos dar vitória. Mas eu quero te dizer que o tentador nesta noite, na tua vida espiritual, na tua vida sentimental, na sua vida financeira, seja qual for a área, nós determinamos através da palavra de Deus que o Espírito de Deus que estava dando força, o Filho dele, está na terra para nos dar força, para a gente vencer a tentação deste mundo que o maligno tem trazido. Aleluia. Então a palavra do Senhor, louvado seja Deus, no 6 ainda continua dizendo, e disse-lhe: se tu és filho de Deus, lança daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dá ordem a seu respeito, para que te sustente com as tuas mãos, e para que não tropece em alguma pedra. Olha, como ele é astuto. Ele foi usando a palavra, porque a palavra de Deus é que tem poder para derrotar. E muitas das vezes você vê pregadores usando aquela palavra, entregando tantas coisas, meu irmão, minha irmã, mas vamos ver como é que está essas vidas. A Bíblia, a palavra de Deus não condena que você vai analisar, não, que você vai
analisar se aquele espírito vem de Deus, não. Nós temos que fazer prova, aleluia, louvado seja Deus, porque tem muitos escândalos que estão acontecendo na face da terra, porque as pessoas têm cedido à tentação, aleluia. Mas o versículo 7, o Senhor Jesus responde, aleluia. E Jesus lhe disse, respondeu, também está escrito, não tentará o Senhor teu Deus, aleluia. Olha, quando alguém vier te afrontar, tirar você, aquela pessoa que quer tirar sua estrutura, não ceda à tentação, mostre que você é diferente. Porque Satanás vai pegar as malas e vai sair. Porque vai ver a luz do Espírito Santo na tua vida. Aleluia. Vai ver que Deus é o Deus que está no controle. Aleluia. Ainda que vier com palavras de ofensa, mas se você usar a palavra de Deus, com a sabedoria do Espírito, Deus te dá vitória. Aleluia. Né? Jesus respondeu, também está escrito, não tentará o Senhor teu Deus. Então aquilo que você não consegue, você foge da aparência do mal. Aleluia. Aquilo que você diz, eu não consigo, então eu vou fugir da aparência do mal. Me dá graça, Senhor. Vai clamar, vai buscar a face do Senhor Jesus. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Mas o versículo 8 vai falar assim, que o diabo se levantou ainda no monte muito alto e mostrou todo o reino do mundo e a glória dele. Você está vendo que o mundo, as coisas do mundo, a palavra de Deus diz, não amei o mundo, nem as coisas que no mundo há. João fala, porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Aleluia. Então, o Satanás, ele foi e levou e mostrou a grandeza da terra. Gente, hoje o que tem atraído o povo é riqueza, é as grandezas, aleluia, dessa terra. Gente, quando é uma igreja muito bonita, as pessoas dizem, ali é Deus puro, a igreja está prosperando, está enriquecendo. A paz, querida, está enriquecendo. Gente, para a gente conseguir algo, é difícil, é com aflição, não é fácil não. Saudade também, amada. Não é fácil. Porque Satanás, ele tem os seus meios, né? Ele sai da frente para poder aquele lugar também prosperar, que nem todas as prosperidades vêm de Deus. Porque Deus nos prospera. Ele dá uma prosperidade à nossa vida quando nós, aleluia, realmente não estamos voltados para as coisas material, porque a palavra de Deus diz que nós, quando nós buscamos o Senhor, as bênçãos dele nos seguem. Então, o Senhor é interessado, né, de nos abençoar. Ele é interessado de nos abençoar, mas não como esta bênção que Satanás levou o Senhor Jesus no lugar mais alto e mostrou toda a riqueza do mundo e queria que o Senhor Jesus se prostrasse e adorasse. Versículo 9. Então você vê, não se prostre diante das pessoas que te humilham. Não se prostre diante da situação que você está passando. Se prostre diante dos pés do Senhor Jesus. Conta o seu problema para Jesus. Porque o Espírito Santo de Deus, ele está na terra. Aleluia, intercedendo pela igreja dele que clama. Aleluia, pedindo socorro. Aleluia. E o Senhor é aquele que nos socorre. Louvado seja o nome santo do Senhor. Ele disse,
Eu darei todas essas coisas se prostrar e me adorar. Então, gente, tem hoje pessoas que diz servir a Deus, mas você olha a mão dos pregadores, é fazendo sinais, é pregando com os dedos assim, é vários sinais que faz, negando o eterno Criador, aleluia, por causa das riquezas dessa terra. Mas a palavra de Deus, que é fiel e verdadeira, no versículo 10, e então Jesus ordenou-se, vai-te, Satanás. Também está escrito, só o Senhor teu Deus adorar, e só a Ele prestar culto. Aleluia! A quem você tem prestado culto? Você tem feito para Deus ou para o homem? Quando você presta culto para Deus, quando você dobra o seu joelho dentro da tua casa, no seu quarto, ou quando você não tem força para dobrar o seu joelho, mas você está ali falando com o Pai, você está adorando a Ele em espírito e verdade. O Senhor está dizendo ainda nas fraquezas, eu me faço forte na tua vida. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. O Senhor Jesus, aleluia, Ele disse que só ao Deus eterno, Ele falou, o versículo 10, só a Ele adorar e prestar culto, aleluia. E nos dias de hoje tem pessoas que idolatram, quer prestar culto a pastor, a pastora, a apóstolo. Gente, nós temos que fazer para o Senhor, porque a nossa recompensa vem do alto. Aleluia. Nós temos que adorar a Deus, porque nós somos carne, somos cheios de fraqueza. Aleluia. Se o pastor cair e as ovelhas estiverem agarradas no pastor, cai. Mas se a ovelha estiver agarrada na palavra de Deus, aleluia, ela fica alicerçada, ela não vai cair, porque a palavra de Deus é alimento para as nossas vidas. Aleluia. O versículo 11, aleluia, fala assim, e então Jesus, aleluia, ordenou, vai, Satanás, que está escrito, aleluia, só a Deus adorar, né? Só Ele presta culto. Aí o 11 fala, e então Satanás deixou, olha, depois que Satanás fez de tudo o que ele podia para poder oferecendo as coisas boas, gente. Nem tudo que vem para a nossa vida é que é bom. Não. Às vezes o não de Deus é a bênção para a nossa vida. Aleluia. E nós temos que aprender com a palavra de Deus. Louvado seja Deus. Então, a palavra de Deus fala que naquele momento, então, o diabo deixou e veio os anjos do Senhor para o servi-lo. Oh, glória a Deus, aleluia. Olha, depois de toda a tempestade, aleluia. Depois de tudo, eu não sei quanto tempo vai durar, quantos meses, ou vai passar ainda um ano. Mas tenha convicção que esta palavra é fiel e verdadeira. Essa palavra, ela é eficaz na nossa vida. Essa palavra, ela é verdadeira porque o Senhor Jesus, Ele sendo, aleluia, o Filho do Eterno, porque ele estava como homem, então Satanás disse, eu vou agora aproveitar a fraqueza dele, porque ele está com fome, e eu vou agora aproveitar. Mas eu quero te dizer, minha irmã, creia no Senhor Jesus Cristo, como está escrito lá em Atos, Paulo escrevendo, e será salvo tu e tua casa. Satanás tem que pegar as bagagens dele e sair da tua casa, da sua família, do teu filho, do teu marido, da tua saúde, da sua finança. Porque nós somos a herança do Senhor Jesus. Aleluia. Então você vê que depois de todas as perseguições, o Senhor, aleluia, o eterno o Criador, ele enviou o anjo para servir a Jesus. E Deus, nesta madrugada, está mandando um anjo para te servir. Oh, Ramante Comanácia.
Deus está mandando um anjo com a providência divina para a tua casa. Ramanda, ramasso. Aleluia. Ele foi com Jó e ele não mudou. Ele é o mesmo. O hoje, amanhã e será eternamente. Louvado seja Deus. Então, meus irmãos, nós podemos ver que todo instante o Senhor Jesus, ele foi tentado, não foi com palavras humanas, ele foi tentado com a palavra do próprio Deus, que deu seu Filho Jesus Cristo. Então nós podemos ver que existem muitos sinais, mas a palavra de Deus diz que, se possível for, enganará até os escolhidos de Deus. Gente, a palavra de Deus está se cumprindo. O Senhor está às portas, gente. Tudo que nós possamos guardar, vamos guardar a palavra. Eu estava clamando na mata, chorando com a minha alma, pedindo ao Senhor para não deixar a igreja perecer, para não deixar a nossa família perecer, nossos íntimos queridos perecer. Que o Senhor alcance aqueles ainda que não servem a Deus. Que o Senhor traga as vidas para os pés dele. Que nós possamos ser os ganhadores de alma. Aleluia, para o reino dos céus. Que o nosso alvo é a cidade santa. Aleluia. Gente, isso aqui tudo vai passar. Como o Senhor Jesus estava sendo ali tentado. Passou, meus irmãos. Passou. Porque ele tinha que enfrentar algo que era o meu pecado, era o seu pecado, era o pecado desta geração. Foi por isso que o Senhor Jesus estava negando a si mesmo. Por isso que ele ficou 40 dias e 40 noites jejuando. Aleluia. Ele teve fome. Aleluia. Mas ele estava ali confiando que o Senhor Jeová enviou ele na terra para que todos que nele crê não pereçam, mas que tenha vida, que tenha salvação. E tem muitos no dia de hoje, meus irmãos, não está preocupado com a salvação. Gente, é o momento da gente se preocupar com a nossa salvação. Buscais as coisas celestiais, porque é debaixo o Senhor cuida. Quando você busca o Senhor, ele cuida. Sabe por quê? A palavra de Deus vai nos falar aqui em João 3,16. Ele fala: porque Deus amou o mundo de tal maneira e que deu seu único filho, unigênito, para que todos que nele crê não pereçam, mas tenha vida eterna. Glória a Deus. Gente, você quer uma coisa melhor do que ter uma vida eterna? Essa carne da gente aqui, ela vai apodrecer. Mas o mais importante é saber que nós vamos viver num corpo incorruptível, um corpo de glória, transformado, aleluia. Que isso aqui tudo vai passar. Nós temos que passar pelas aflições, porque Jesus passou pelas aflições. Por que nós não podemos passar? Será que o evangelho só é rosas? Não. Senhor Jesus, para receber uma coroa de glória, ele recebeu primeiro de espinho. Ele foi cuspido, ele foi humilhado, ele foi caluniado, ele sofreu. Ele sofreu para ser obediente, para que trouxesse salvação à minha vida, trouxesse salvação para a igreja, trouxesse salvação para a nossa família. Porque no momento que você está na presença de Deus, Deus está cuidando dos seus. E eu creio que Deus não vai deixar perecer os seus filhos, a sua família. Porque quando João escrevendo, falando que Deus amou de tal maneira que eu tenho 3 filhos, eu não dou nenhum deles para salvar essa população. Eu não dou. A gente não dá. Mas Deus tem um amor tão grande por nós que pegou seu único filho,
e deu. Gente, o que é que nós damos? O que é que nós estamos fazendo para Deus? Aleluia. O que é que nós estamos fazendo? Nós estamos vida perecendo. Pessoas que não têm força. Meus irmãos, quando você vê uma pessoa que está sem força, ore por os que estão sem força, para que o Senhor Jesus venha sustentar. Porque nós não somos Mulher Maravilha, nem super-homem, não. Nós necessitamos um dos outros. Nós precisamos da oração um do outro para a gente vencer. Porque o Senhor Jesus venceu, porque foi através da oração. Porque foi a humilhação, o choro, quando você se humilha. Boa noite, querida. Move a mão de Deus. Gente, tudo passa nessa vida. Eu tenho certeza que quem teve mãe que perdeu, como eu tive a minha, doeu. A saudade fica, mas passa. Mas quando nós guardamos a palavra de Deus, nos dá força, nos dá perseverança. Aleluia. Então nós temos que crer, meu irmão. Nós temos que viver esta palavra. Nós não podemos se espelhar com o erro do outro. Sim, o erro do nosso próximo é para que a gente venha vigiar, para a gente não cair na mesma tentação. Para que nós possamos obedecer a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus vai nos falar acerca do pecado. Que está lá em Romanos 3:23, que fala assim: porque todos pecaram e foi destruído, né, da glória de Deus. Todos tinham pecado, Paulo escrevendo. Mas aí o nosso Criador enviou o Filho dele, Jesus Cristo, para nos resgatar do pecado e da morte. Aleluia! Então, nós temos que perseverar. Persevera, igreja. Não desista, não. Não desista do teu filho, do teu esposo, do teu casamento, da sua saúde, de tudo aquilo que você está precisando. Essa palavra que o Senhor me deu, para mim e para você nesta noite, para a gente não ceder o tentador. Que o Espírito Santo de Deus, aquele que tem todo o poder nos céus e na terra, aleluia, através dessa palavra que foi liberada para mim, eu tomo posse desta palavra, porque a palavra primeiro veio para mim. Mãe, vigia com os filhos, vigia, ora, jejum, faz jejum para sua família, interceda. Eu estou aqui para orar junto com vocês, mas Deus quer ver o seu clamor, quer ver a sua humilhação. Não desista. Você profetiza aquele lugar na igreja que é do teu filho, é do teu marido, é da sua mãe, é da sua tia. Profetiza em nome de Jesus que o tentador pode estar tentando, mas maior é o Senhor que te chamou. E ele diz que bendito seja o fruto do vosso ventre. E você é bem-aventurado, aleluia. O fruto que foi gerado dentro de você. Porque no Salmo diz que os nossos filhos são como planta de oliveira ao redor da nossa mesa. Aleluia! Louvado seja Deus. Então, eu quero nesta noite te dizer que o tentador, o roubador, está na terra. Mas sobre a nossa vida, sobre a igreja de Cristo, está a presença do Espírito Santo. E nesta hora,